Olá, caros alunos. Eu sou a professora Lívia Maria Rosa Soares e, a partir de agora, nós vamos conversar sobre a disciplina Didática da Língua Portuguesa nesta videoaula. Desejo a todos bons estudos e bons conhecimentos compartilhados. Bom, por que e para que estudar a Didática da Língua Portuguesa? Bom, esta é mais uma das disciplinas da especialização, né, em alfabetização e letramento. E o objeto de estudo desta disciplina, especificamente, é os métodos e técnicas de ensino aplicados à língua portuguesa, né? Como é que o professor vai passar os conhecimentos, de que maneira os conteúdos precisam ser transmitidos e de que forma isso pode ser facilitado, o contato, e de que forma isso pode facilitar o contato entre o conteúdo e o aluno, tendo o professor como mediador, certo? Bom, no primeiro slide, vou explicar a vocês o objeto de estudo dessa disciplina, né? Então, a didática representa o processo formal de educação e refere-se às condições de transmissão dos conhecimentos. Nos últimos tempos, o papel do professor ganhou um espaço fundamental. Dessa forma, é importante esclarecer que a prática do professor deve se respaldar em concepções teórico-metodológicas de ensino-aprendizagem. Então, são dois questionamentos básicos sobre como aplicar as metodologias no ensino da língua portuguesa. Como fazer e como ensinar, certo? A própria palavra didática, etimologicamente, significa técnica, né? A palavra grega, que significa técnica. E se pode traduzir, adaptando-se aos métodos de ensino atuais, a arte ou a técnica de ensinar. Portanto, torna-se necessário refletir e receber um direcionamento sobre como trabalhar com saberes teóricos, visando a transposição didática desses saberes, certo? Então, ao professor, ao docente, é importante ter conhecimento das técnicas de ensino e de como facilitar o aprendizado dos seus alunos. Assim, a didática é o ramo específico da pedagogia que se refere aos conteúdos do ensino e aos processos próprios para o conhecimento, para a aquisição do conhecimento. Portanto, é um ramo da pedagogia, não é? A pedagogia é um conceito mais amplo, que pode ser conceituada como ciência ou arte da educação, e a didática é uma subdivisão desse campo mais amplo, que é definida como ciência e arte do ensino, certo? Então, faz-se necessário conhecer os modelos teóricos de ensino-aprendizagem para que se possa identificar a filiação teórica do professor. Sabemos que, antes de ministrar uma aula, o professor promove vários processos de escolhas. Que conteúdo será abordado? Que metodologia vou apresentar? De que maneira eu vou avaliar esse aprendizado? De que forma eu vou facilitar para o meu aluno, para a minha turma, que esses assuntos, esses conteúdos sejam aprendidos? Então, todas essas práticas, todos esses processos de escolha envolvem alguns procedimentos. O que os teóricos chamam de domínio. O primeiro domínio é o domínio epistemológico, ou seja, a compreensão que o professor deve ter dos métodos de ensino. O segundo é o domínio metodológico. É a visão que o professor tem sobre o processo, como o processo pedagógico é dirigido. O terceiro domínio é o domínio do objeto da disciplina, conteúdo a ser ministrado. Né? É tudo que o professor vai ensinar para aquele grupo. Então, o que é a didática? Retomando o que foi mencionado anteriormente, é uma disciplina que trata das questões mais diretamente ligadas à prática docente. Porém, é importante ressaltar que não o objeto de estudo da didática apresentar fórmulas prontas, dizer como o professor deve ou não deve fazer nas suas aulas. Não é isso, não é uma coisa engessada. São formas de entendimento que permite o professor refletir e receber um direcionamento
sobre como trabalhar com os saberes teóricos, visando a transposição didática desses saberes. Né? É muito comum a gente ouvir nos cursos de graduação, até na educação básica, os alunos comentarem: aquele professor ele sabe muito, mas ele não sabe transmitir o que ele sabe. Então, o que entrava? Por que muitas vezes o processo, a educação, os métodos de ensino andam atrás ou não acompanham a dinâmica dos alunos? Por que existe ainda esse abismo entre a teoria e a prática? Nós vamos tentar entender isso ao longo desta aula. Bom, então eu organizei essa nossa fala em quatro tópicos. Primeiro nós vamos falar da retrospectiva histórica, né? Como a didática surgiu, como ela foi evoluindo com o processo de educação, de que maneira isso vem facilitando a atuação dos professores em sala de aula, de que maneira a teoria contribui com a prática e a prática com a teoria. O segundo tópico é o campo de alcance da disciplina. Por que e para que estudar didática? E o terceiro tópico é quais as várias implicações no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, como é que a didática ajuda no fazer docente. O último tópico é de que forma o professor pode abordar os conteúdos na perspectiva do letramento. Nós estamos falando da didática da língua portuguesa. Né? Então, falamos que é um ramo da pedagogia? Ótimo. Porém, nós vamos vamos nos concentrar à perspectiva do ensino da língua portuguesa com base nas teorias de letramento, certo? Bom, vamos começar com breve história. Desde o início da civilização, ensinamos e aprendemos uns com os outros. Né? E isso digamos, é típico da espécie humana. Só que de diferentes momentos históricos, se ensinou e se aprendeu de um modo diferente, certo? Mas, em toda essa evolução histórica, é importante entender que os processos educativos se desenvolvem em duas direções. Eu até coloquei aqui os dois tópicos separados. A dimensão social e a dimensão individual. A dimensão social é a transmissão de saberes, conhecimentos, normas, costumes, valores repassados de geração em geração, responsáveis pela condução sócio-histórica das diferentes sociedades, certo? Portanto, tudo que é repassado, tudo que é transmitido aos indivíduos em formação, certo? Em diferentes sociedades, em diferentes momentos históricos. A partir disso, falamos agora da dimensão individual. O processo educativo, nesta subdivisão, o processo educativo se caracteriza pelo desenvolvimento e transformação das capacidades cognitivas e comportamentais do ser humano. Ou seja, é o conhecimento, é o aprendizado de dentro para fora, certo? Ou seja, o indivíduo se aperfeiçoa e também vai interagir com o meio em que ele atua. Então, nas duas perspectivas, é importante salientar que o fator social está presente em ambas, pois as transformações individuais são acionadas a partir do contato social, certo? Então, ensinar e aprender e ensinar, né, são duas atividades presentes ao longo da evolução humana, certo? Porém, em diferentes momentos históricos, se ensinou e se aprendeu de formas diversas. E é o que nós vamos falar um pouco agora. Bom, então, nos estudos históricos envolvendo didática, né, eu destaquei aqui 3 períodos mais decisivos. Nós temos, nas décadas de 20 a 50 do século XX, o período da Escola Nova. Não é? Neste período, procurou-se superar os postulados da escola tradicional, aquela questão de o indivíduo, a criança, ser considerado um adulto em miniatura e que ele nada poderia contribuir com o seu processo de aprendizagem. O professor tinha um saber único e acabado e a ninguém cabia questionar este saber. Né? O professor era uma autoridade hierarquizada e o aluno era um sujeito aprendiz e ele deveria aprender tudo passivamente. Certo? Então, a Escola Nova buscou superar
esses paradigmas. Abandonar a noção de adulto em miniatura, né? E promover, difundir os pressupostos de uma aprendizagem significativa, ainda, né, preliminarmente, o que seria aperfeiçoado mais nos anos seguintes. Então, nas décadas de 80 e 60, perdão, do menor para o maior, né, de 60 a 80 também, no século 20, trabalhou-se as dimensões tecnicistas, ou seja, a dimensão técnica do processo de ensino-aprendizagem. Era a era industrial, né? A didática era vista como estratégia objetiva, racional e neutra do processo. Nos anos 90 até a atualidade, a didática passou a ser encarada como um instrumento de cooperação, de facilitação, buscando nortear o trabalho do professor em sala de aula, né? Permitindo que o professor conheça, ainda na sua formação inicial, né, nos cursos de pedagogia, letras, enfim, nas licenciaturas, é uma disciplina obrigatória, né, que o professor na sua formação inicial, né, o aluno ainda de licenciatura, pudesse visualizar e vislumbrar os processos de aprendizagem. Que tipo de escolhas, né, ele poderia lançar mão para apresentar seus conteúdos. Bom, então, nós falamos agora de novos parâmetros, né? Então, na antiguidade e até o início do século XIX, predominou nas práticas escolares uma aprendizagem do tipo passivo-receptivo, aquela questão tradicionalista que eu antecipei no slide anterior. Nesse tipo de aprendizagem, a compreensão tinha um papel muito reduzido e predominava as concepções filosóficas, certo? Bom, falamos um pouco sobre Aristóteles. Né? Para ele, o ser humano podia ser modelado de acordo com as informações e os conhecimentos acumulados. Não havia papel do meio, contribuição do meio social, não havia questão da aprendizagem significativa. O ser humano podia ser modelado de acordo com os conhecimentos acumulados, de acordo com os conhecimentos repassados. E Sócrates posicionou contra esse princípio de que o conhecimento é algo transmitido. Ele defendia que cada indivíduo tem um conhecimento interior que o habilita a conhecer o mundo que o cerca. Certo? Então, uma contraposição à teoria anterior de Aristóteles. Bom, mais modernamente, não podemos falando de didática, não podemos deixar de falar do Paulo Freire. Não é? O grande educador Paulo Freire notabilizou-se pela valiosa contribuição aos estudos em alfabetização ao lançar uma proposta que veio a ser conhecida como método Paulo Freire. Nessa perspectiva, a área de atuação e a influência do educador extrapola os limites do processo inicial de aquisição da escrita e passa a ter repercussão nas práticas educativas, nas suas dimensões filosóficas, políticas e históricas. Portanto, o fazer, né, educar, transmitir conhecimentos, pressupõe essas dimensões filosóficas, políticas e históricas. Então, é um saber que não começa e nem termina entre as quatro paredes da sala de aula. Vai muito além das fronteiras desse ambiente. A partir desse posicionamento, a didática, no âmbito da teoria e da praxis pedagógica transformadora, considera o ensino como uma totalidade concreta. Então, dentro desse processo estão presentes vários entes, né? Vários componentes. Podemos citar, além do professor e o aluno, né? A comunidade, a escola e seu projeto político-pedagógico. Enfim, são vários os entes presentes nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Além do professor, o aluno, a comunidade, né? A escola, enfim, são esses os entes presentes nesse processo. Então, essa compreensão orienta que a didática deve trabalhar os conteúdos de forma que proporcione. Olhem só, isso aqui pode ser cobrado em uma das atividades, né, propostas aqui na nossa disciplina. Bom, a primeira é articulação do ensino,
a prática social, entendida como ponto de partida e de chegada do trabalho educativo. E a segunda é a problematização, elegendo temas extraídos da realidade, vejam só, como eixos integrativos para o trabalho pedagógico. Certo? Eu vou explicar logo mais, na segunda parte dessa aula, a relação entre essas duas maneiras, essas duas orientações em que a didática deve trabalhar, tá?